Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enin, esse é o meu canal. Estamos aqui com mais uma videoaula. Hoje nós vamos resolver aqui algumas atividades do livro didático do 8º ano, A Conquista da Matemática, atividades sobre área de figuras planas. Essas atividades estão na página 236 do livro. Então, peço que você deixe seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, ative o sininho aí para você ficar por dentro das notificações e vamos às atividades. Primeira atividade, um piso quadrado de cerâmica tem 15 centímetros de lado. Letra A, qual é a área desse piso? Então, nós temos aqui um piso quadrado, um piso de cerâmica, com 15 centímetros de lado. Então, se é um piso quadrado, se esse lado tem 15 centímetros, todos os outros lados também medem 15 centímetros. E para calcular a área do quadrado é muito fácil. É só multiplicar um lado pelo outro, ou seja, se todos os lados são iguais, então é a medida do lado elevado ao quadrado, lado vezes lado. Então, 15 vezes 15, a área do quadrado aí, do piso vai ser igual a 225 centímetros quadrados. Letra B. Quantos pisos são necessários para pavimentar uma sala de 45 metros quadrados de área? Aqui nós temos a medida do piso em centímetros quadrados e a área do piso em centímetros quadrados e a área da sala a ser pavimentada em metros quadrados. Então é importante a gente converter essas unidades de medida aí em unidades iguais. Eu posso converter essa medida que está em centímetros quadrados para metro quadrado ou essa que está em metro quadrado para centímetro quadrado para poder fazer as contas. Então, a gente tem aí uma tabelinha de conversão das medidas de área e eu vou converter aqui 45 metros quadrados em centímetros quadrados. Presta atenção aqui, está em metros. Para eu chegar até no centímetro, eu tenho que multiplicar por 100 para decímetro quadrado e multiplicar por 100 novamente para chegar no centímetro quadrado para ter para estar na mesma unidade aqui da medida da área do piso, Então, quando eu multiplico, cada vez que eu multiplico por 100, eu acrescento 2 zeros ao número, Então, vou acrescentar aqui 4 zeros e vai ficar 450 mil centímetros quadrados. Agora é só fazer a divisão, Se a área da sala, a área total 45 metros quadrados ou 450 mil centímetros quadrados, eu vou dividir pela área de cada piso. Então vai ficar 450 mil dividido por 225, que vai dar um total de 2.000 lajotas. Número 2. Quantas telhas francesas são necessárias para cobrir um telhado formado por duas partes retangulares, com as dimensões da figura a seguir, se para cada metro quadrado de telhado são usadas 20 telhas? Então, pessoal, aqui nós temos aqui uma aba do telhado retangular, aqui, medindo 10 metros de um lado por 4 metros de outro lado. Então, nós vamos calcular a área desse quadrado aqui, desse retângulo, Esse aqui é um polígono retangular, é um retângulo. Então, para calcular a área do retângulo, a gente multiplica o lado maior pelo lado menor, Esse lado são dois pares de lados paralelos e congruentes. Então, a gente multiplica esses lados aqui. Aí, só que nós temos que prestar atenção aqui que são dois retângulos, Esse lado de cá aqui e a parte de trás do telhado, que a gente está vendo. Então, a gente vai fazer 4 vezes 10, esse lado vezes esse,
vezes 2, porque são duas figuras. Então é só multiplicar por 2. E aí, quando a gente faz as contas, a gente obtém 80 metros quadrados. Como são necessários 20 telhas para cada metro quadrado, né, que o problema está nos informando aqui, nós vamos multiplicar essa área encontrada aqui nos dois telhados por 20, né, para cada metro quadrado 20 telhas, então 80 metros quadrados, 80 vezes 20. Que vai dar um total de 1.600 telhas. Para fazer essa conta aqui é muito fácil. 8 vezes 2, 16, né? 16 aqui. Tem um zero aqui e outro aqui, é só acrescentar os dois zeros. Então, 1.600 telhas. Tranquilo, né? Os dados a seguir referem-se às questões de número 3 e 4 da Saresp, São Paulo. Na figura está representada a planta baixa de um escritório que terá seu piso totalmente revestido de carpete. Então aqui a planta baixa, as medidas aqui do escritório. E número 3, a quantidade de carpete necessária para executar o serviço será no mínimo igual a 34, 36, 38 ou 40 metros quadrados. Então primeiro a gente tem que calcular a área, né, desse piso aqui. Ó. Nós temos aqui um quadrado de 4 por 4, né? Então é só multiplicar 4 vezes 4. Aqui nós temos, seria um retângulo, né? Nessa parte aqui, ó, 4 metros aqui, na largura aqui, no comprimento. E aqui nós temos 2 e mais 1 que é a porta, então 3 metros. Então essas duas figuras aqui, ó, bem tranquilo de calcular, né? E essa outra figura aqui, ó, em formato de triângulo aqui, vocês podem observar que ela tem exatamente a área igual a metade desse outro retângulo aqui. Ó. É como se eu traçasse uma diagonal aqui, ó, e eu ficasse apenas com a metade do retângulo. Então, o que eu fiz aqui? Ó? 4 vezes 4, que é essa figura aqui, mais 4 vezes 3, né, que é esse retângulo aqui, mais o triângulo aqui, ó, que é 4 vezes 3 dividido por 2, porque é só a metade dele que vai ser pavimentado, né? Então, quando a gente faz a conta aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, 16 mais 12 mais 6, que é igual a 34 metros quadrados. Então, a alternativa correta é a letra A. E no número 4, quantos metros de cordão de acabamento serão colocados à volta do escritório como rodapé? 30, 28, 27 ou 20 metros. Ó, vamos colocar rodapé em volta tudo aqui. Ó. Então nós vamos ter que medir o perímetro dessa figura aqui, né? Ou seja, somar todos os lados. Então vai ser 4 mais 5 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. E aqui, vocês concordam comigo que na porta não vai rodapé, né? Então, aqui nós vamos contabilizar só o 2 aqui até chegar na porta. Então, ó, 4, comecei por aqui, ó, 4 mais 5 mais 4 mais 4 mais 4 mais 2. Quando a gente junta tudo isso, dá um total de 27 metros. Alternativa C. Número 5. Quero pintar as 4 paredes e o teto de uma sala com as dimensões da figura a seguir, sabendo que cada lata de tinta permite pintar 40 metros quadrados. Quantas latas de tinta eu terei que comprar? Pessoal, então aqui nós vamos ter que calcular a área das paredes, né? São 4 paredes e o teto. Então aqui, e depois nós temos aqui, ó, uma janela e uma porta. Então nós vamos calcular a área das 4 paredes, do teto, vamos calcular a área total e depois nós vamos subtrair a medida da área da janela e da área da porta, correto? Porque a janela e a porta não serão pintadas, pelo menos com a mesma tinta que será usada na parede, né? Então vamos lá. Então vamos calcular o primeiro par de paredes aqui, ó.
que é esse aqui, ó. Vocês podem ver aqui que essa parede aqui tem 5 metros de largura por 4 de altura, ó. 4 e 5. 4 vezes 5 são duas paredes, né? Então, 5 vezes 4 vezes 2 dá um total de 40 metros quadrados de área dessas duas paredes aqui, ó, essas laterais aqui. Agora eu vou calcular essa parede aqui da frente e a parede lá de trás. Ela tem 8 metros de comprimento por 4 de largura, né, que é a altura da casa. Como são duas paredes, uma na frente e outra de trás, eu vou multiplicar por 2. Então vai ser 8 vezes 4 vezes 2, que é igual a 64 metros quadrados. E agora eu vou calcular a área do teto, né, que é um retângulo aqui, ó, de 5 metros por 8. Então, 5 vezes 8, 40 metros quadrados. Então, isso aí, ó, eu somando aí tudo, as 4 paredes e o teto, eu tenho um total de 144 metros quadrados a ser pintados, né, de área total. Só que agora eu tenho que subtrair a área da janela e a área da porta. Então vamos lá. A janela é o seguinte, ó, 3 metros de largura, né, que está informando aqui, por 1 de altura. Então 3 vezes 1, 3 metros quadrados. E a porta, 1,5 metros de largura por 2 metros de altura. Então 1,5 vezes 2 é igual a 3 metros quadrados. Então eu vou subtrair, né, desse total aqui, ó, 3 metros da janela e 3 da porta. Então a área a ser pintada é 144 menos 3, que é igual a 138 metros quadrados, que serão pintados, né, a parede a ser pintada. Agora, a pergunta é quantas latas de tinta eu terei que comprar, sabendo que cada lata de tinta rende 40 metros quadrados de pintura. Então eu vou dividir esse total de área a ser pintada aqui por 40, né? Que é o rendimento de cada lata de tinta. Quando eu faço essa divisão, 3,45. Só que tem como eu chegar na loja e pedir para o vendedor me vender 3,45 latas de tinta? Né? Ele não vai querer, né? Não vai nem saber calcular, provavelmente. 3,45 latas de tinta. Então, eu vou ter que fazer um arredondamento para cima aqui, né? E eu vou precisar de 4 latas de tinta, certo? Número 6. O comprimento do raio de uma circunferência corresponde em centímetro a uma das raízes da equação x² menos 16x menos 720 igual a 0. Qual o comprimento dessa circunferência? Use π igual a 3,14. Então vamos lá, nós temos aqui uma equação de segundo grau completa, do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. Né? Essa equação aqui, ó. E o raio da circunferência, né? Essa medida do raio da circunferência aqui, vai ser uma das raízes dessa equação aqui. Quando a gente faz essa equação aqui, ó, nós encontramos duas raízes, né, 2 valores para x. Então, primeiro eu vou saber quais são os coeficientes dessa equação aqui. Eu tenho o a aqui, ó, se não tem nada acompanhando o x², o a é igual a 1. O b, que acompanha o x, que multiplica o x, é menos 16. E o c, que aparece sozinho, é igual a menos 720. Agora, eu vou ter que calcular o delta, né? O delta que é igual a b² menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o meu delta aqui vai ser o b, que é menos 16 ao quadrado, menos 4, que é constante, vezes o a, que é igual a 1, vezes o c, que é menos 720. Então, o delta será igual b², né, menos 16 ao quadrado, 256, aqui vai dar menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 720 dá 2.880. Então, 256 mais 2.880, que é igual a 3.136. Meu delta,
3.136. Então agora eu vou encontrar o valor das raízes, né? A primeira raiz aqui que eu vou chamar de x', ela será igual a menos b menos a raiz quadrada do delta que eu encontrei, dividido por 2 vezes o a. Então vamos lá, substituindo esses valores aqui, ó. O b é menos 16, aqui é menos b, então menos 16 fica mais 16, menos a raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 3.136 é igual a 56, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, ficou 16 menos 56 dividido por 2 vezes 1. 16 menos 56 é igual a menos 40, dividido por 2, e isso é igual a menos 20. Pessoal, eu encontrei aqui um valor negativo, né? E eu estou falando aqui de medida do raio. Então, provavelmente, essa raiz aqui não vai me servir. Vamos encontrar a outra raiz, que eu vou chamar de x duas linhas, né? X duas linhas vai ser o menos b, que é menos 16, que fica mais 16, mais a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 336, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1. Então, x duas linhas será igual a 16 mais 56 dividido por 2, raiz quadrada de 3.136, 56. 16 mais 56, 72 dividido por 2, que é igual a 36. Então, aqui ó, eu tenho um valor. Encontrei uma raiz positiva e uma negativa. Eu vou considerar apenas a positiva, porque eu estou trabalhando com medida, né, com distância, e não existe distância negativa. O raio é a distância do centro da circunferência até a sua borda. Então, eu vou considerar que esse raio aqui, ó, ele mede 36 centímetros, o raio dessa circunferência. Agora eu tenho aqui o comprimento da circunferência, 2 vezes o raio, 2 vezes o π vezes o raio. Está pedindo para eu usar π igual a 3,14. Então agora é só substituir, né? Eu encontrei o valor do raio, tenho o valor aproximado de π. Então o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes 36, que é o raio, vezes o π, que é 3,14, que será igual a 226,08 centímetros. Número 7. A medida do raio de uma circunferência corresponde à medida da hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, cujos lados congruentes medem 10 raiz de 2 centímetros. Nessas condições, calcule o comprimento dessa circunferência, use π igual a 3,14. Então vamos lá, tem aqui uma circunferência de raio R, e o problema está me informando que o raio dessa circunferência corresponde à medida da hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. Vamos ver o que é isso. Ó. O triângulo retângulo é o que tem um ângulo reto, né? E se ele é isósceles, quer dizer que esses dois lados aqui, ó, são iguais, né? Eles são congruentes, e esse lado maior que fica oposto ao ângulo reto aqui é a hipotenusa. Então esse raio aqui é a hipotenusa. E os lados desse triângulo aqui medem 2 raiz de 2 centímetros. Então, se esse lado mede 2 raiz de 2, o outro também 2 raiz de 2. Agora, para o triângulo retângulo, eu vou trabalhar com o teorema de Pitágoras, que diz que a medida da hipotenusa elevada ao quadrado é igual à medida de um cateto elevado ao quadrado mais a medida do outro cateto elevado ao quadrado. A hipotenusa aqui é o raio, né? Então, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Como a hipotenusa aqui é o raio, eu vou dizer que o raio ao quadrado é igual ao cateto 10 raiz de 2 ao quadrado mais o outro cateto que tem a mesma medida, 10 raiz de 2 ao quadrado.
Resolvendo as potenciações aqui, ó, 10 ao quadrado vai dar 100. E raiz de 2 ao quadrado eu posso cancelar, né? Eu vou cancelar esse expoente aqui, ó, que está de fora, com o índice da raiz, o índice 2 aqui, né? E vai ficar apenas o 2. Então vai ser 100 vezes 2. Então raio ao quadrado é igual a 100 vezes 2 mais 100 vezes 2, que o outro é a mesma coisa, a mesma medida. O raio ao quadrado, então, 10 vezes 2, 200. 200 mais 200. Então, o raio ao quadrado é 400. E se o raio ao quadrado é 400, eu preciso da medida do raio somente. Eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação aqui para equilibrar, né? E aqui, ó, a raiz quadrada do raio ao quadrado, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso cancelar esse expoente do raio aqui com o índice da raiz e vou ficar apenas com o raio, né? Vou tirar ele da raiz. E a raiz quadrada de 400, que é igual a 20. 20 vezes 20 dá 400, né? Então, o raio é igual a 20. Eu descobri, então, a medida da hipotenusa do triângulo ali, ó, que é a medida do raio, que é igual a 20 centímetros. Agora eu posso descobrir o comprimento da circunferência aqui, ó. Então, a circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. 2 vezes o raio vezes o π, tanto faz, né? Então, vai ser 2 vezes 20 vezes 3,14, que é igual a 125,6 centímetros. Número 8. Um menino brinca com um arco de 1 metro de diâmetro. Que distância ele percorre ao dar 100 voltas no arco? Π igual a 3,14. Então, vamos lá. Tem aqui o raio e o diâmetro, né? O diâmetro é a distância de um lado ao outro da circunferência passando pelo centro. E o raio é a distância do centro da circunferência até ao seu lado, a sua borda aqui, né? A sua extremidade. Então, está falando aqui que o diâmetro do arco, né? Ou seja, a medida daqui até aqui é 1 metro. Aí nós temos que o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o raio vezes o π. Mas nós podemos observar aqui, ó, que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então nós podemos, se o diâmetro é 2 vezes o raio, nós podemos substituir o 2r aqui por d. Então o comprimento vai ser o diâmetro vezes o π, simplesmente, né? Se o diâmetro é igual a 1 metro, 1 vezes 3,14, que vai dar 314. 3,14. 3,14 é o comprimento da circunferência, né? Desculpe aí a falha. 3,14 é igual ao comprimento da circunferência. Só que está perguntando a distância que ele percorre ao dar 100 voltas no arco. Então, nós vamos multiplicar essa medida aqui por 100 para descobrir a distância que ele percorreu. Quando eu multiplico por 100, pessoal, é só eu pegar essa vírgula aqui, ó, como 100 tem 2 zeros, eu vou deslocar 2 casas para a direita aqui, ó. Então, a distância será igual a 314 metros. Número 9. Um vazamento no tanque de um navio provoca o aparecimento de uma mancha de óleo circular. O raio R da mancha, T minutos depois do início do vazamento, é dado em metros pela fórmula R igual a raiz quadrada de T dividido por 5. Letra A. Qual é, em metros, o raio da mancha após 4 minutos do início do vazamento? Ó, se nós temos aqui a fórmula para calcular o raio da mancha, né, esse raio vai variar de acordo com o tempo. Quanto maior o tempo, maior será esse raio. Nós vamos, e aqui o tempo dado é 4 minutos, nós vamos substituir
o t por 4 aqui, né, que é o nosso tempo, o tempo que nós queremos saber aqui qual será a medida do raio dessa mancha. Então, quando eu jogo esse 4 aqui, eu fico com R igual a raiz quadrada de 4 dividido por 5. Raiz quadrada de 4 é 2, né, pessoal? Então, eu fico com 2 dividido por 5, ou 2/5. Mas está perguntando raio em metros. Então, eu vou ter que converter isso aqui, né, essa fração em número decimal. Basta dividir 2 por 5. Né? Isso aqui é uma divisão. 2 dividido por 5 é igual a 0,4 metros. Então, o raio da mancha, nesse momento, 4 minutos depois do vazamento, é igual a 0,4 metros ou 40 centímetros. Letra B. Nesse momento, qual é, em metros quadrados, a área da mancha? Π igual a 3,14. A área da circunferência ela é dada pela medida do raio elevado ao quadrado vezes o π. Né? Então, eu tenho a medida do raio nesse momento aqui, ó, nesse momento, ou seja, no momento 4 minutos. O raio é 0,4 metros, aqui está pedindo em metros, vezes o π, que é 3,14. 0,4 ao quadrado é igual a 0,16 vezes 3,14, que vai ser igual a 0,5024 metros quadrados. Certo, pessoal? Então, até a próxima e compartilhe o vídeo com seus colegas. Combinado?